Salve meus leões, salve minhas leoas, vocês vão acompanhar agora com a Luciana a leitura comentada do livro de exercícios da lição 196, Só Posso Sacrificar a Mim Mesmo. Curtam bastante essa leitura aí, que ela fez essas 5 lições aí para vocês, entregando muito aí de um curso em milagres. Acompanha. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana, do canal O Rugido da Alma. Lição 196, Livro de Exercícios, parte 1. Lição 196, Só posso crucificar a mim mesmo. Quando isso for bem compreendido e mantido em plena consciência, você não tentará se prejudicar e nem fazer do teu corpo um escravo da vingança. Não atacará a ti mesmo e reconhecerá que atacar o outro é atacar a ti mesmo. Assim, ficará livre da crença insana de que atacar um irmão te salva. E então você compreenderá que a segurança do outro é a sua própria segurança e através da cura dele você é curado. Talvez a princípio você não compreenda como a misericórdia, que é ilimitada e que mantém todas as coisas sob a sua proteção segura, pode ser achada na ideia que praticamos hoje. De fato, ela pode parecer um sinal de que é impossível escapar ao castigo, porque o ego, diante do que ele vê como uma ameaça, não demora em distorcer a verdade para salvar as suas mentiras. Aqui traz essa ideia de que o ego vai tentar distorcer a verdade de todas as formas para tentar confirmar as próprias mentiras que ele cria na nossa vida e na nossa mente. Entretanto, ele não pode deixar de fracassar em compreender a verdade que ele usa desse modo, isto é, quando ele corrompe o significado da verdade. Mas você pode aprender a ver essas tolas aplicações e negar o significado que parecem ter. Assim, você também ensina a sua mente que ela não é um ego. Quando a gente olha para a verdade, a gente está abrindo espaço para que a verdade se amplie na nossa própria mente. Pois as formas com as quais o ego procura deturpar a verdade não te enganarão mais. E reconhecendo a verdade, você não acreditará que é um corpo a ser crucificado. Quando a gente olha para a verdade, a gente para de acreditar nessas crenças de que estamos aqui para sofrer, que somos pecadores e de que estamos crucificados pela vida. E verá na ideia de hoje a luz da ressurreição, olhando para o que está além de todos os pensamentos de crucificação e de morte, que são pensamentos de libertação e de vida. Desse modo, saindo dos enganos, a gente consegue enxergar os pensamentos de libertação, de vida, de amor, de alegria e de paz, que estão muito além dos pensamentos equivocados do ego. A ideia de hoje é um passo que damos para sair do cativeiro para o estado da liberdade perfeita. Vamos dar esse passo hoje para que possamos seguir rapidamente o caminho que a salvação nos mostra, dando cada passo na sequência estabelecida, à medida que a mente renuncia aos seus fardos um a um, ou seja, na medida em que a mente vai abrindo mão dos aprisionamentos mentais, das crenças. Não precisamos de tempo para isso, precisamos apenas de disponibilidade. Olha que lindo, o estado de estar aberto, de abertura, para fazer as mudanças necessárias na nossa mente. Pois o que parecia levar 1000 anos pode facilmente ser feito em um só instante pela graça de Deus. O lúgubre e desesperançado pensamento de que você pode atacar os outros e salvar a ti mesmo te pregou a cruz. Vejam bem, os pensamentos de ataque que projetamos no mundo exterior nos outros nos condenou à nossa própria crucificação. Talvez parecesse ser a salvação, talvez esses pensamentos no nosso entendimento equivocado
Pareciam que ia nos colocar no estado de salvação, mas é o contrário, nos coloca num estado de condenação. Mas esses pensamentos representaram apenas a crença segundo a qual o teu medo de Deus é real. Olha só o medo da condenação, de um Deus punitivo, que na verdade não existe. E o que é isso senão o inferno? E acreditando nessa crença da condenação, da crucificação dos outros e de nós mesmos, ele traz mais uma questão. Quem poderia acreditar que o seu pai é um inimigo mortal, separado de si e à espreita para destruir a sua vida e riscá-lo do universo sem ter o medo do inferno em seu coração? Aqui reforça novamente essa ideia de um Deus que castiga e que é uma ideia ilusória. Tal é a forma da loucura que você acredita se aceitar o pensamento amedrontador de que pode atacar um outro e ficar livre. Enquanto essa forma de pensar não for mudada, não há esperança. Enquanto você não ver que isso tem que ser inteiramente impossível, como poderia escapar? Em outras palavras, enquanto a gente acreditar que Deus vai nos castigar, nós não vamos escapar do mundo de ilusões. O medo de Deus é real para todo aquele que considerar esse pensamento como verdadeiro. E ele não perceberá a sua tolice e nem chegará a ver que ela existe para que seja possível questioná-la. Deus é só amor, gente. O medo de Deus é um pensamento distorcido que o ego criou na nossa mente. Para questionar essa crença, é preciso que, em primeiro lugar, a sua forma seja mudada, pelo menos um mínimo que seja, para permitir que o medo da punição diminua e que a responsabilidade te seja, até certo ponto, devolvida. Olha que lindo, tem todo um cuidado desse mundo espiritual para que a gente não faça mudanças drásticas, para que a gente vá gradativamente ascendendo, nos elevando à verdade, para que dessa forma a gente possa em algum momento nos autorresponsabilizarmos pela vida que estamos criando. A partir daí, você pode pelo menos refletir se deseja seguir esse caminho doloroso. Enquanto essa mudança não se realizar, não será possível para você perceber que o que te amedronta são os teus próprios pensamentos e que a tua libertação depende de ti mesmo. É isso que eu acabei de trazer, da autorresponsabilidade. Enquanto a mudança não se efetivar na nossa mente, enquanto não alterarmos esse sistema de crenças baseado na insanidade do ego, a gente não pode sair do caminho do sofrimento. Tampouco sair dos medos que foram criados até aqui. Os nossos próximos passos serão mais fáceis se você der esse passo hoje. A partir daí, avançamos com bastante rapidez, pois uma vez que você compreenda que é impossível que seja ferido, exceto pelos seus próprios pensamentos, o medo de Deus tem que desaparecer. Não poderá, então, acreditar que o medo é causado por algo exterior. A gente deixa de acreditar que o medo seja causado por qualquer fator externo. E Deus, o qual você pensou em expulsar, pode ser acolhido de volta no interior da mente santa que ele nunca deixou. É certamente possível ouvir a canção da salvação na ideia que praticamos hoje. Se você só pode crucificar a ti mesmo, então não feriu o mundo e, portanto, não precisa ter medo da vingança e da perseguição do mundo. E nem precisa se esconder aterrorizado do medo mortal que sente de Deus e que a projeção oculta atrás de si. O medo de Deus, que os pensamentos de projeção, de ataque, de culpa, de medo, fazem a gente acreditar que esse ataque é real e que Deus vai nos punir. O que você mais teme é a sua própria salvação. Você é forte e é a força o que você quer. E você é livre e feliz pela liberdade.
Olha que bonito, nós só somos realmente livres e felizes quando estamos libertos das crenças de medo, das crenças de crucificação, de sofrimento e de todas as culpas. Porém, buscou ser fraco e cativo, ou seja, se aprisionou porque temia a sua própria força e liberdade. No entanto, é nelas que está a sua salvação. Há um instante em que o terror parece dominar a tua mente de modo tão total que parece não haver nenhuma esperança de escapar. Quando reconhecer de uma vez por todas que é a ti mesmo que teme, a mente se perceberá dividida. Mas isso havia sido ocultado enquanto você ainda acreditava que o ataque podia ser dirigido para fora e retornar de fora para dentro. Isto é, enquanto a gente acreditava que a gente podia atacar o outro sem recebermos nada de volta, e enquanto ainda a gente acreditava que o mundo e as pessoas é que nos atacavam, e que nós éramos vítimas das circunstâncias e de outras pessoas. O inimigo que devia temer parecia vir do exterior, e assim, um Deus fora de ti veio a ser o teu inimigo mortal e a fonte do medo. A palavra Deus aqui está com letra minúscula, que denota o ego, ou o outro que a gente enxergou como inimigo, né? Agora, por um instante, um assassino é percebido dentro de ti, ansioso pela tua morte, ocupado em planejar castigos para você, até a hora em que puder, enfim, te matar. Entretanto, esse instante é também o momento em que a salvação chega, pois o medo de Deus desapareceu. Então, quando a gente chega no fundo do poço, num estado de sofrimento intolerável, é que a gente consegue se abrir e pedir ajuda para o próprio Deus. É o nosso momento de entrega e de abertura. E é quando as mudanças realmente começam a acontecer. Eu vou retomar essa frase. Entretanto, esse instante é também o momento em que a salvação chega, pois o medo de Deus desapareceu. E agora você pode chamá-lo para te salvar das ilusões através do amor dele e chamando-o de pai e a ti mesmo de filho. Aqui acontece o verdadeiro reconhecimento de que somos filhos de Deus e de que temos um pai extremamente amoroso. Reza para que esse momento possa ser logo, isto é, hoje. Olha que bonito. Afaste-se do medo e avança para o amor. Saia de todo e qualquer tipo de medo e avança em direção ao amor. Não há pensamento de Deus que não te acompanhe para te ajudar a alcançar esse instante e superá-lo rapidamente, com segurança e para sempre. Quando o medo de Deus tiver desaparecido, não existirá mais nenhum obstáculo que ainda permaneça entre você e a santa paz de Deus. Como é benigna e misericordiosa a ideia que praticamos. Dá-lhe boas-vindas como deveria, pois essa é a tua liberação. De fato, a sua mente só pode tentar crucificar a ti mesmo, mas a tua redenção também virá de ti. Que bonito! A mesma mente que criou a condenação e o consequente medo da punição de Deus é essa mesma mente que pode desfazer os enganos e criar pensamentos de liberação e de cura para todos os medos. Para finalizar, vamos retomar o pensamento da lição de hoje. Só posso crucificar a mim mesmo. Fim da lição.